Bom dia, a paz de Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nesta manhã nós vamos mostrar algumas causas para as nossas orações. Mas é lógico que você deve saber e outros também sabem. Mas vamos levantar, porque tem pessoas que dizem assim, eu não sei orar, ou ficam pedindo às outras pessoas para orarem, porque acham difícil elaborarem uma oração. A oração não é uma coisa misteriosa. Oração é falar com Deus. É você falar diretamente a Deus. E não esquecer que a oração tem que ser dirigida a Deus Pai. E aí você vai honrá-lo, dignificá-lo, glorificá-lo. Depois você vai estabelecer o corpo da oração, que é exatamente o motivo que está levando você a direcionar as palavras ao Pai. Este é o corpo da oração. E depois você vai agradecer a Deus pela vida que você está vivendo, pedir perdão pelos seus pecados, porque o Senhor diz que quando nós reconhecemos nossos pecados, o Pai, ouvindo a nossa confissão, Ele se alegra, e fazer aquilo que Jesus instruiu, que é pedir em nome dEle. Então a oração tem um processo, que não é difícil, não é complicado. E quanto mais você ora, mais fácil se torna esse processo na sua mente, no seu coração. E é muito bom orar. É como você ter Deus pertinho de você, e você muitas das vezes adentrar a essa intimidade com o Senhor, exatamente naquele momento de oração e comunhão. E na palavra do Senhor nós temos alguns motivos, e eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo a leitura de Mateus 8:25, onde temos esta palavra: depois que entrou no barco, seus discípulos seguiram, e levantaram-se em mar tão grande tempestade que o barco já estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos aproximando, despertando, dizendo: Senhor, salva-nos. E isso eles disseram por mais de uma vez, porque senão vamos morrer. Como vocês veem, eles estavam falando com Jesus, Jesus estava ali, próximo deles. Então eles direcionaram a palavra a Jesus: Senhor, salva-nos, porque senão vamos morrer. Mas se Jesus não estivesse ali, eles teriam que direcionar a palavra a Deus Pai, porque esta foi a instrução do Senhor Jesus: pedi ao meu Pai tudo quanto vocês necessitarem, e Ele vai ouvir. Façam isso em meu nome, porque é agradável a Ele. Queridos, é muito interessante você absorver as instruções do Senhor Jesus. Não são difíceis. Então, nesse caso, os discípulos estavam em perigo. Então, quando você estiver sentindo-se em perigo, não esqueça, direcione os seus pensamentos a Deus, clame a Ele, peça a Ele: Senhor, me salve deste momento de angústia, de aflição, me salve deste momento de perigo. E com toda certeza, se você fizer isso com fé, crendo realmente e pedindo em nome do Senhor Jesus, que é um nome sobre todos os nomes, com toda certeza você obterá dele a misericórdia, a bondade, porque essa te seguirão todos os dias da sua vida. Ainda nós temos na própria palavra de Deus outros ensinamentos, os quais gostaríamos de trazer para você, mas não vou citar, não vou fazer leitura, porque a leitura leva tempo. Em Marcos 1:30, nós temos Jesus sendo convidado, ou melhor, sendo intimado a ir à casa de Pedro, porque a sogra de Pedro estava doente. Então eles foram a Jesus. Preste atenção, mais uma vez, Jesus estava presente. Há um momento no ministério de Cristo que ele disse assim: enquanto eu estive convosco, vocês falavam diretamente a mim. Agora eu vou subir para o Pai. E quando eu subir para o Pai, vocês terão que direcionar a palavra a Ele. É esta forma que Ele nos instruiu, a simplicidade da oração. Dentro da necessidade de uma enfermidade, então dirija a palavra ao Senhor. Antes de você correr para o posto de saúde, para a farmácia ou para o hospital, fale com Deus.
Peça a Ele: Senhor, nós estamos aqui com uma pessoa com febre, precisamos que o Senhor haja, que o Senhor abaixe essa febre com o teu poder. Olha, querido, se você fizer isso com fé, com toda a convicção de fé, você nem precisará ir ao hospital, porque o Senhor vai resolver o seu problema dentro de casa. Esta é a informação da palavra. Se você pedir, crendo que o Senhor tem poder e autoridade para te dar, e isto é um ato de fé, antes mesmo que você pense, aquilo já aconteceu. Outra palavra muito interessante que nós precisamos de observar é a necessidade. O cego de Jericó estava lá à porta da cidade, mendigava todos os dias. Ele tinha uma necessidade tremenda de ver, porque sem a visão ele não podia trabalhar, ele não podia se deslocar para uma cidade ou outra, ele necessitava de ver. E quando ele ouviu que Jesus estava vindo, era uma necessidade. Quantas vezes nós temos necessidade e tentamos encontrar uma forma de resolver sem lembrar que Deus está ao alcance da nossa oração? É só você orar, querido. É a sua necessidade. Clame ao Senhor em sua necessidade e Ele te ouvirá. Está vendo? Isso é importante. O cego clamou, Jesus foi e o curou. Fracassos na vida. Quantas vezes nós caímos em fracasso, temos um fracasso na vida, seja financeiro, seja no lar, seja em qualquer outra área da vida. Meu querido, o que você tem que fazer? Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Um homem entrou no templo e disse: Senhor, se propício a mim, porque eu sou um pecador. Ele reconheceu a sua fraqueza e sua limitação. E o Senhor estendeu a mão e o curou. Assim como tantos outros problemas que nós temos, a oração é fundamental. Então, por isso que Paulo diz: orai sem cessar. E Jesus diz: orai e vigiai. Vamos prosseguir, porque a oração tem um peso muito grande nas bênçãos que vêm do céu sobre a nossa vida. Amém? Oremos. Pai eterno, te agradeço por tudo e que estas palavras possam servir de motivação para incentivar outros a buscarem em Ti as respostas para os seus problemas, em nome do Senhor Jesus. Amém.